Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos falar sobre os africanos livres aqui em Alagoas. Bom, quando a gente vai falar sobre os africanos livres aqui em Alagoas, é fundamental que a gente se situe no período histórico. Então a gente está falando de Maceió no período de 1850, porque nesse momento aqui já se tinha um sítio urbano, então a gente já tinha os distritos. Distrito Cidade, Distrito Bebedouro, Distrito Poço e Distrito Jaraguá. Inclusive, a gente pode diferenciar o poder aquisitivo de cada distrito, porque quanto maior fosse esse poder aquisitivo, mais escravos se tinham. E a gente faz essa diferenciação a partir da arquitetura das casas, porque as casas cobertas de telha demonstravam um poder aquisitivo maior e as casas cobertas de palha um poder aquisitivo menor. Então, nesse momento, a gente vê que o distrito cidade vai ter um poder aquisitivo maior e, consequentemente, mais escravos, que nesse momento somavam 18% da população daqui de Maceió. Mas se você lembrar, nesse mesmo ano de 1850, a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz. E essa Lei Eusébio de Queiroz é justamente para impedir aí o tráfico de escravos. Mas muito antes dessa lei, lá em 1831, a gente vai ter a Lei Feijó, que ficou mais conhecida como a Lei para Inglês Ver, porque ela não conseguiu impedir o tráfico de escravos. Mas é com essa primeira lei que a gente vai falar do termo africanos livres, que seriam os africanos que eram trazidos, né, como escravos, mas que, de acordo com a Inglaterra, e não se engane, não era de bom grado, era de bom grado que ela fazia isso, né, eles teriam que voltar logo para de onde eles foram pegos, né? E teriam que ser libertos, o que não aconteceu aqui no Brasil e não aconteceu também aqui em Alagoas, certo? Mas foi aí que surgiu esse termo africanos livres, que seriam os negros que eram trazidos, mas que não seriam escravos. Eles seriam aí, trabalhariam para as concessionárias públicas e para as concessionárias particulares, mas não iam trabalhar como escravos, certo? E aí, lá em 1850, mesmo com essa segunda proibição, com a Lei Eusébio de Queiroz, aqui em Alagoas, o tráfico continua. E continua, minha gente, tendo aí, ó, uma ótima relação com as instituições. Sim, com os presidentes da província, com os promotores de justiça. Tem várias correspondências oficiais aí que demonstram que eles estavam ali, ó, trocando informações para todo mundo fingir que não estava vendo nada e que não estava acontecendo nada. E eles ainda tinham a audácia de diferenciar os navios de primeira classe, que iam sair lá do Jaraguá, de Barra Grande, e os de segunda classe, que iam chegar e iam ficar ali no Francês, no Peba. Então eles ainda faziam isso. E aí fizeram um paliativozinho para tentar impedir o tráfico. Eles fizeram uma cadeia em São Miguel, né? E fizeram outra cadeia em Penedo, o que não funcionou tanto. Mas, continuando com o termo africanos livres, que seriam essas pessoas nas quais as embarcações seriam pegas, nesse caso, né? Inclusive, lá perto de Barra Grande, na Barra de Camaragibe, tem um caso nesse mesmo ano, aí a moto passa. Sempre é assim, tô acostumada. Nesse mesmo ano de 1850, que um navio foi lá e ficou preso, né? E os negros que estavam a bordo desse navio foram considerados africanos livres. Mas esses africanos livres, minha gente, muitas das vezes tinham... O pessoal tentava... Deixa eu ver, vai, deixa o delay aí. Deixa o delay que eu vou pensar. O pessoal tentava reescravizá-los muitas vezes. E só quem tinha acesso a ter esses africanos livres eram as pessoas de maior prestígio da sociedade. Ou realmente uma concessionária pública, ou um interesse particular muito grande. Tem até o caso muito interessante, que é do Dr. Manuel Pinto, que era presidente da província nesse período aí de 1850, que ele vai pedir aí, ele vai ter 2 africanos livres ao seu serviço. Outra coisa, a mão de obra desses africanos livres muitas vezes era até mais barato do que comprar um escravo, porque você fazia aí uma espécie de aluguel, dividia em várias vezes, né? E era um trabalho aí muito ruim. Também tem uma outra coisa em relação aos africanos livres que aconteceu em Alagoas, que a gente pode comprovar que o trabalho deles era compulsório, era marginalizado, era um trabalho assim que quando nenhum trabalhador livre queria fazer, aí eles pegavam iam lá e pediam ajuda dos trabalhadores livres. E a gente prova isso a partir de uma carta, né, de um trabalhador que era o João Antônio do Correio Geral, pedindo ao presidente da província Africanos Livres, dizendo que ninguém queria fazer aquele serviço, e eles precisavam de alguém e não viam ninguém melhor do que os africanos livres. Então a gente vai ter um braço aí muito barato, uma mão de obra barata,
Uma mão de obra que muitas vezes vai tentar ser reescravizada. Muitos deles vão ser realmente reescravizados, que vão trabalhar aí com um trabalho muito compulsório aqui em Alagoas. Compulsório ao ponto de que eles que participaram da formação da Igreja da Matriz aqui, também na construção do farol daqui de Maceió, tudo isso foi braço aí dos africanos livres. E a gente vai ter um caso, minha gente, mais um caso que me deixa com a orelha em pé, que é do africano livre que se chamava Bento. Por quê? Porque esse era oficialmente tratado como escravo. Ele disse que o dono dele, o dono, tá vendo? Que era Jacinto Paes, que era dono do Engenho Saber. Ele deixava ele trabalhando nu, açoitava ele, cortou não, minha gente, que cortou, deixou ele cego de um olho e pra finalizar não recebia diária, ele não recebia nada pelo trabalho dele, ele recebia resto de comida, ele dizia que recebia resto de farinha com carne seca. Então ele pegou e falou isso pro delegado lá de Porto Calvo e foi aberto aí todo o interrogatório, o inquérito, e existem muitos casos de africanos livres, onde a população tentava muito e muito reescravizá-los, e quando não tentava reescravizá-los, eles trabalhavam com trabalho compulsório. Até hoje as pessoas trabalham no trabalho compulsório, né? Aí, professores. E é isso. E aí essa situação, ela continua ocorrendo até que por volta de 1871, 72, a gente vai ter o final da Guerra do Paraguai. Então a gente vai ter aí o setor, né, da classe militar voltada aí para os negros, no sentido de eles lutaram com a gente, então eles também são humanos. E aí a gente também vai ter a lei do ventre livre ocorrendo nesse momento. E o processo de abolição vai assim, ó, bem devagarinho, devagarinho, devagarinho. Por quê? Para não destruir os acordos com a elite, não é mesmo? Até que em 1888 vai vir a Lei Áurea, né? E vai abolir de vez a escravidão. Contudo, minha gente, é importante a gente ressaltar que mesmo com essa abolição da escravidão, então agora todos os africanos seriam livres ou deveriam ser livres, essa população ela não vai ser inserida na sociedade. Então, antes de 1900 não, né? Antes de 1888, a gente vai ter aí essa liberdade dos africanos livres, ainda com outros sendo escravos, mas vocês observam que eles não foram inseridos na sociedade, tentaram reescravizá-los, tentaram várias coisas, e depois de 1888, a gente vai ter essa mesma realidade, porque muitas vezes eles vão tentar aí ser reescravizados, certo? Eles vão estar nos trabalhos mais marginalizados, eles também vão ter essas questões aí que tinham antes da própria abolição. A abolição foi muito e extremamente importante, mas faltou aí uma inserção social. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito aí de africanos livres pré-abolição, né, digamos assim, que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês compartilhem esse vídeo e que vocês fiquem bem. É isso. Pronto, agora que acabou o vídeo, eu tô feliz, então eu já posso cantar a música que eu ia cantar no início, que era aquela Shine your crazy, you diamond. Agora parou. Tchau.